Meus irmãos, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo também a você que reza conosco através da internet, pelo Facebook. Neste momento em que nós somos convidados a entrarmos em sintonia com o Papa Francisco, neste mês de outubro dedicado às missões, mês extraordinário, missionário, para juntos retomarmos um vigor na missão, uma nova consciência missionária, um novo impulso que mude através da missão a nossa vida e também a nossa pastoral. A missão é uma urgência inadiável. É preciso avançar no caminho de uma conversão missionária. Não se pode deixar as coisas como estão. Não serve uma simples administração, mas edificar uma igreja em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. O mês missionário extraordinário deve despertar em nós, comunidade do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, a alegria da conversão missionária, ou seja, que tenhamos sentimentos que atestam que somos membros dessa igreja em saída, entusiasmada e perseverante. Afinal, devemos viver e agir como batizados e enviados. Nos coloquemos em pé e cantemos, iniciando o nosso momento reflexivo. Chamado de amor responder, a alegria te quer servir, anunciar o teu reino de amor, e pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois comigo eu estou, para servir-te, Senhor. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento, nos assentemos para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário, mas já que o faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todos.
salvará alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco, para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele, e todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, deixaram tudo e eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma pequena reflexão nessa experiência de estarmos rezando juntos em comunidade, aquilo que a Igreja nos pede, sempre em comunhão também com o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, e nós somos chamados a nos perguntar se verdadeiramente nós somos batizados e enviados. A leitura proclamada do apóstolo Paulo chama a atenção justamente para a enculturação. Se eu estou com os gregos, eu me torno grego. Se eu estou com o pagão, naquele momento, mesmo com o espírito de ser verdadeiramente cristão, eu acabo por escutar, eu acabo por entender, eu me faço um deles. E nós somos chamados
nós, enquanto formandos, aqueles que já estão na experiência também servindo, seja pela vida religiosa ou pela vida sacerdotal, aqueles que nos acompanham também, que servem pela vida matrimonial, nós devemos nos perguntar se nós somos verdadeiramente batizados e enviados. E é interessante que a igreja nos dá a graça também de lembrar do Papa Bento XV, quando há 100 anos divulgou para a igreja toda essa experiência da missão. Mas é interessante que quem está ligado também a essa experiência da missão é o Papa Leão XIII, que bem antes já começou essa experiência, a quem Santa Teresinha recebeu autorização para entrar no convento, ainda muito jovem, como todos nós conhecemos. E depois ficou conhecido como as 3 dimensões da missão também, como se fosse algo de Teresinha, e na verdade é algo ligado à primeira experiência do Papa Leão XIII e também do Papa Bento XV, que são as três dimensões que nós também devemos nos perguntar, enquanto cristãos, se nós estamos vivendo essas dimensões, a partir daquilo também que o Evangelho nos ensina. Jesus continua passando e chamando a todos e a cada um para essa experiência, mas a cada um com aquilo que tem. Por isso que Santa Teresinha ficou conhecida como se as dimensões fossem dela, mas na verdade a igreja já havia rezado há muito tempo. Nós devemos nos perguntar, assim como a igreja ensina, as 3 dimensões. A primeira dimensão, que existe aquele missionário que partilha o que tem, para que a missão aconteça. Por isso que tem um evangelho que Jesus, o evangelista, acaba recordando que algumas mulheres andavam ao lado de Jesus e também partilhavam os bens que tinham. Era um tipo de missionário, partilhar aquilo que tinha para acontecer a missão. O segundo tipo de missão é justamente a missão que Teresinha realizou. Ficou durante muitos anos na igreja essa pergunta: como que uma santa de clausura é padroeira da missão se nunca saiu de Lisieux para a missão em si, a não ser quando foi em Roma conversar com o Santo Pontífice? Como que é padroeira da missão alguém que não esteve itineramente ligado a essa experiência do ir e vir? Porque Teresinha rezava justamente isso. Todas as vezes que o missionário está na missão, eu estou na missão com as minhas orações. Então ela dizia que a missão acontece justamente por aqueles, primeiro por aqueles que doam, aqueles que ajudam, no segundo momento aqueles que estão rezando, e aí vem esse terceiro e grande forte momento, que são aqueles que partem em missão. Então a missão tem que ter esse de pé para que ela aconteça de fato. E nós, enquanto seminaristas, nós, enquanto cristãos, devemos nos perguntar se nós somos verdadeiramente batizados e enviados, se somos missionários. Mas missionários de ir, missionários de rezar, missionários de fazer acontecer mesmo o reino de Deus. Não querer mudar a história das pessoas ou mudar o lugar das pessoas, mas ser um entre os demais. Jesus continua passando em nosso meio e chamando a todos, como eu já disse, chamando a todos e a cada um. Por isso que Dom Celso de Queiroz, bispo, o primeiro bispo da Diocese de Catanduva, que escreveu aquela oração, Senhor da Messe, Pastor do Rebanho, ele chama a atenção naquela oração: continuar passando pelas nossas famílias e repetir o suave convite: vem e segue. Por conta que Deus continua chamando, mas devemos nos perguntar se nós queremos responder verdadeiramente essa dimensão da graça e do amor. Lembrando também do Papa Leão XIII, que quando ele está, o pontificado dele é justamente naquele período em que a igreja também está só voltada para aquela ideia do continente africano, onde toda missão tem que ser no continente africano, e o Papa Leão XIII, visando um pouco mais, consegue enxergar para a América do Sul. E aí, quando os missionários de São Carlos Borromeu, fundado pelo beato João Batista Scalabrini, começa a chegar na América do Sul para atender os europeus que estavam na América do Sul. E aqui tem um fato interessante, porque estava acabando já a abolição da escravatura lá, a libertação. Então eles começaram a trazer o povo da Europa, começaram a explorar o povo da Europa. Então essa atenção dos missionários de São Carlos e do Padre Deon também, missionários deonianos da congregação que nós conhecemos aí, que o Padre Zezinho pertence, também chega ao Brasil para essa experiência de acolher justamente esse povo que está vindo agora para ser escravizado. Tanto o Padre Deon vem nessa missão, quanto o João Batista Scalabrini, que também morou no estado de São Paulo,
morou no estado do Paraná, o Padre Deon, fundador dos Deonianos, morou aqui no estado de Minas Gerais. Eles vêm todo nesse processo e tantas outras congregações para que a missão aconteça verdadeiramente. E nós também devemos nos perguntar sobre algo muito importante. Por isso que nós, quando nós pensamos nesse momento de reflexão, eu convido a cada um nesse momento a olhar para o altar e nós podemos nos perguntar, quando a gente sai das nossas casas, seja para responder uma vocação ao sacramento do matrimônio, a vocação à vida sacerdotal ou religiosa, nós costumamos nos doar completamente a experiência. Há muito tempo eu ouvi de uma irmã da congregação de São José de Chambéry, que ela dizia que a mestra de noviça dela, lá nos anos 50, dizia assim que quando a gente sai das nossas casas, seja para a vida matrimonial, seja para a vida de seminário, seja para a vida vocacional, seja para a vida laical, nós costumamos chegar no altar do Senhor e colocar-se como uma oferta total. Nós somos a grande oferta que nos colocamos diante do altar do Senhor. O grande problema nosso, mesmo na missão, é que a gente vai interpretando a um certo momento que Deus não precisa disso. Então eu vou lá e tiro, Deus também não precisa do dele, eu vou lá e tiro, e nós vamos tirando aquilo que nós oferecemos no altar do Senhor. E aí ela dizia assim, que chega um momento que a única coisa que tem no altar é o incenso da nossa oferenda, já não tem mais nada, porque a gente retirou talvez tudo. Por isso que se acaba o encanto, seja vocacional, seja da vida matrimonial, todas essas experiências que nós acabamos por nos doar, e chega no momento que a gente começa a retirar tudo aquilo que a gente deu, porque a gente vai interpretando que Deus não precisa de nada disso, e vai chegar um momento que só tem o cheiro do incenso e mais nada. Nós possamos nos perguntar hoje, aquilo que eu coloquei como batizado e enviado, continua no altar, ou eu já retirei do altar? E te convido a um instante de silêncio, você também que nos acompanha, reze conosco, faça essa pergunta interior. Eu tenho escutado a voz de Cristo que continua passando e chamando? Eu tenho me ofertado dia e noite para que a missão aconteça? Coloquemos em pé para apresentarmos a Deus as nossas preces. E aclamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Rezemos, irmãos, pelo Papa, sucessor dos apóstolos, e por todos os bispos e padres, para que, animados na sua vocação, sejam sempre protagonistas da missão, levando o reino a toda criatura e mostrando a face alegre e misericordiosa do Pai a todas as nações. Cantemos. E aclamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Rezemos pelos religiosos e consagrados. A eles é confiada a missão dos apóstolos para que sejam motivadores dos trabalhos missionários, mostrando a todos a alegria de ir em missão e anunciar o céu às pessoas. Cantemos. E
E aclamamos a voz lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Rezemos por nossas dioceses de Araçuaí e Caratinga, para que elas possam incentivar cada vez mais a missão em seu meio, formando pessoas que procuram atender às necessidades das outras, exaltando os humilhados, curando os feridos e resgatando as ovelhas perdidas. Cantemos. Maria, clamamos a voz lá no céu. Rezemos por nossas comunidades eclesiais, muitas vezes pequenas casas de iniciação cristã, onde o homem se encontra com Cristo e com Ele decide caminhar. Que as comunidades sejam favoráveis na missão, buscando sempre se apoiar na palavra de Deus e nos pastores, vivendo de fato o reino de Deus na terra. Cantemos. Maria, clamamos a voz lá do céu, rogai a Deus por nós. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Rezemos por nós seminaristas, para que sejamos missionários do coração misericordioso do Pai, anunciando a salvação e a bondade de Deus. É o próprio Cristo que nos reuniu e nos quer para si. É dele que vamos falar aos homens. É a beleza de ser cristão que precisamos de forças para anunciar. Cantemos. Maria, clamamos a voz lá no céu. Como batizados, todos nós passamos a fazer parte da vida e da missão de Jesus Cristo. E se fazemos parte da vida dele, somos como ele, filhos do Pai. Assim, neste momento, convido todos a se aproximarem do altar. Vamos fazer um círculo em volta do altar para rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, e você possa trazer a sua oração, a oração para o mês missionário extraordinário. E olhando para o altar sagrado, nos perguntemos: tenho atitudes de missionariedade na vida cotidiana? Rezemos de mãos dadas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E também, juntamente com ela, foi uma grande missionária. Rezemos, virados para a Mãe de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos a oração para o mês missionário extraordinário. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandado, ide fazer discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo, tornando-nos participantes da missão da Igreja, pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões, que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar, nos livrar de todo o mal e nos conduzir um dia à vida eterna. Bendigamos ao Senhor. Demos graças